Então, vamos para a segunda aula, né? E aqui talvez vai ser um pouquinho mais extenso, porque nós vamos entrar um pouquinho mais na psicologia propriamente dita, e que é a minha área de saber, né? Então, eu pelo menos percebo que o bom psicólogo, ele tem que ter uma noção geral de muitas coisas, né? Como agora há pouco a gente falou um pouquinho, muito superficial, né? Sem aprofundar de neurociência, falamos de sociologia, então o psicólogo tem que estar por dentro dessas discussões, né? Não sou especialista nas áreas, mas alguma coisa para dar um direcionamento tem que ter. Então, nessa aula, nós vamos aprofundar em psicologia e, sobretudo, na história da psicologia, tá? Então, vamos lá, né? Apronta aí a caneta, o papel, que tem algumas informações importantes aí e vamos iniciar essa trajetória, né? Eu queria partir da seguinte ponto aqui histórico, tá? A psicologia como nós concebemos hoje, a psicologia não surge no nosso tempo. Então, no século XX, no século XXI, não surge ali. Nós temos uma noção de ciência moderna que parece que a psicologia surge só no século passado, tá? Então, como é narrado a história da psicologia dentro das universidades? O primeiro laboratório experimental de psicologia inicia na Alemanha, no século XIX, na data de 1879, com Wilhelm Wundt. Então, esse nome é importante para a psicologia, e aí classificam como o pai da psicologia, tá? Qual que era a proposta de Wundt? E aqui, lembra aquela ideia de tentar definir o ser humano? Nós vamos tentar, então, extrair uma definição do que o Wundt fazia no seu trabalho psicológico. O Wundt elabora esse laboratório experimental e qual que é o trabalho, qual que é o esforço que ele aplica ali? Ele vai buscar entender os estados de consciência, tá? Então, ele gera estímulos e aí ele tem pessoas treinadas que vão falar: "Ah, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo". Aí muda o estímulo: "Ah, comecei a perceber isso, comecei a perceber aquilo". Isso aqui tem um nome que chama introspecção. Quais são, a partir de um estímulo externo, quais são os estados introspectivos que você consegue nomear? Então, olha que interessante, né? Tem o seu valor, esse início experimental científico da psicologia na Alemanha na mão do Wundt, mas nós podemos definir o ser humano aqui, então, como a sua consciência. O ser humano é esse ser que consegue nomear os seus estados de consciência, beleza? Ah, Logo em seguida, então ali em 1900, e aí nós estamos ali agora na Áustria, na mão de Sigmund Freud, e aí é famoso, né? A gente tem o surgimento da psicanálise. A psicanálise ela é conhecida muito assim, né, culturalmente, até as pessoas que não estudam psicologia, pelo menos alguma coisa assim, Freud explica, você já ouviu falar. E o que o Freud traz, né? E eu diria assim, se o Wundt é o pai da psicologia experimental, laboratorial, o Freud é o pai da psicoterapia, desse processo da cura pela fala. Então, o Freud foi o primeiro psicólogo da humanidade, eu diria. Por que o primeiro psicólogo? No sentido prático. Foi o Freud que inaugurou, ou se não inaugurou, né? Tem essa discussão, não, mas o Freud puxou dali, puxou de cá, não foi bem assim, ele não inventou isso tudo, beleza, acaba essa discussão. Mas quem popularizou a prática terapêutica psicológica como nós conhecemos hoje, vou no psicólogo para falar dos meus problemas. Freud. Então, a psicanálise abre em 1900 com o seu livro A Interpretação dos Sonhos e é muito ousado, né? Imagina, é um médico, o Freud abre mão da medicina para começar a fundar essa psicologia. E qual que é a psicologia do tipo freudiano? É a psicologia do inconsciente. Então aqui nós temos outras definições. Eu não vou entrar em miúdos com a psicanálise, ela tem a sua complexidade, esse curso não se propõe a isso. Eu estou te trazendo essa discussão da história da psicologia para te dar as definições, né? Estou tentando mapear com você o que é o ser humano. Então, para isso. Não vou entrar nos miúdos. Poderia, tem muita coisa para falar de psicanálise, mas não vou. Mais para frente, nós vamos entrar de novo na psicanálise por uma via sobre o amadurecimento humano, mas não vai ser extenso agora, tá certo? Então,
O Freud inaugura a psicanálise como a investigação do inconsciente. E, para Freud, como a gente pode definir o ser humano? O ser humano é um polimorfo perverso. Olha que interessante isso. O que o Freud coloca aqui com isso? Nós somos seres que possuem racionalidade, só que o que o Freud lança à luz é na nossa irracionalidade, no nosso inconsciente. E ele fala o seguinte: o ser humano carrega pulsões agressivas e eróticas violentas que a cultura, a educação, a igreja vão barrar para que a pessoa possa ser civilizada, possa ser educada. Então, para Freud, quando ele fala polimorfo perverso, ele fala assim: ah, o desejo humano ele inicia muito cedo na infância, e aqui o Freud choca o seu momento, e até hoje falar de sexualidade infantil. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais na frente, não vou entrar agora, porque senão é um grande desvio aqui, não é o foco. Mas o Freud fala assim, aí pensa você por aí também, né? Vamos trazer para sua vida. Você acha que a sua sexualidade se iniciou na sua adolescência, na sua fase adulta, ou talvez lá para trás, um pouco antes? E aí o Freud pontua, né? Olha a ousadia. Depois nós vamos discutir com mais atenção sobre isso, talvez. O bebezinho, quando ele está ali mamando na sua mãe, é um processo de necessidade alimentar. Porém, a gente percebe na experiência que logo esse bebê deixa de mamar por necessidade fisiológica e começa a mamar por prazer, por afeto. E o Freud coloca, aqui é o início da sexualidade humana. Olha que interessante, né? Então, a hora que o ser humano sai da necessidade e salta para o prazer, isso é sexualidade para Freud, tá? Por que eu tô falando isso? Freud fala, nesse momento que desperta o prazer no ser humano, na sua idade bem meses, né, de nascimento, semanas, é um desejo ainda polimorfo e perverso. Por que polimorfo? Polimorfo vem de poli, são muitos, e morfo de morfologia ou forma. Então, o desejo humano, na sua natureza inicial, ela não tem forma, ou melhor, ela tem várias formas. O bebezinho sente prazer de várias formas, ele não tem uma coisa formatada ainda, tá? Ao mesmo tempo é perverso porque é egoísta, é autocentrado. O bebê, ele não tem uma diferença entre o que sou eu e o que sou o outro. Tanto que o Freud nomeia isso, né, o bebê, a majestade, que você já passou por isso com certeza, com o primo, o filho, os bebês da sua família, que é assim, uma birra infantil, como ela é insuportável. Por que ela é insuportável? Ela é visceral, parece que está acabando o mundo. O bebezinho que está pedindo alguma coisa, ele aquela gritaria, aquela coisa louca, o que é isso? É esse bebê incomodado, buscando então vazão para essa questão do prazer, da necessidade. Ele não consegue falar, ele tem que pedir, ele pede de uma forma desorientada, né? Ele não foi educado ainda, ele está nos seus primeiros estágios de desenvolvimento. Então, é perverso no sentido de ser egoísta, tá? Mas aqui não fica com isso, precisa melhorar um pouco mais isso para você não ficar entender isso de forma equivocada. Mas vamos ver se a gente faz um pouco mais para frente isso que eu vou falar do nosso desenvolvimento enquanto pessoa e aí eu volto nisso, tá bom? Então, guardamos aqui que o Freud define o ser humano como, apesar de sua racionalidade, o ser humano é um ser do inconsciente. Ele, na verdade, tem um desejo polimorfo e perverso. Então, só para fazer um breve parêntese, o Freud ele é nomeado como um filósofo da suspeita. Então a natureza humana levanta suspeita. Aquilo que aparece ser tal coisa não é tal coisa. Então, por exemplo, as bondades, né? O ato de bondade que nós praticamos, a nossa moralidade, a nossa religiosidade, a nossa busca por arte, ela não é o que parece ser. Ela é outra coisa. Então aqui nós temos uma definição de ser humano como esse sujeito do inconsciente. Nós recalcamos, reprimimos, mentimos para nós mesmos e para o outro aquilo que nós desejamos verdadeiramente, tá? Então, guarda essa definição, com essa definição do Wundt, que o ser humano são os seus processos de consciência, que nós vamos aprofundar tudo isso e você vai entender por que isso é tão importante. Eu sei que é teórico, abstrato, mas se você não conseguir entender uma definição de ser humano, você não vai entender as problemáticas e como sair dessas problemáticas que eu quero propor para você, tá bom? Então, aguenta firme, anota,
Freud, definição de ser humano, sujeito do inconsciente, polimorfo perverso. Wilhelm Wundt, que inicia a psicologia experimental. O ser humano é aquele que tem experiências da consciência, beleza? Guarda essa definição. Aí a gente tem um avanço, né? E aí, se o Freud é o austríaco, né, europeu, a gente tem também, muito próximo da data que inicia a psicanálise, nos Estados Unidos, um início também da psicologia, e uma psicologia experimental, e aqui nós temos a figura de Watson e Skinner, são dois personagens importantes da psicologia moderna, e eles vão falar o seguinte: nós precisamos de uma base experimental, material, palpável, visível, observável, para fundamentar uma psicologia científica. Então, nós não vamos falar dos processos mentais. Os processos mentais eles estão ocultos. Nós não podemos conhecer verdadeiramente os processos mentais. Nós vamos analisar o comportamento, tá? Então aqui nós temos o behaviorismo como segunda corrente de psicologia, né? Behaviorismo traduzindo é comportamentalismo, né? Do comportamento. E essa proposta de psicologia define o ser humano como é um animal que é condicionável. Então, assim como os outros animais da natureza, nós também passamos por condicionamentos. Então, essa psicologia se propõe a estudar as formas de condicionamento que acontecem no ser humano, beleza? Mas existe um fundamento aqui, e depois nós vamos tocar com mais cuidado nisso, na teoria da evolução, aquela noção de que a teoria da evolução, ela, aí fazendo um parêntese mais amplo aqui, ela vai fundamentar muitas das ciências modernas, né? Então, qual que é o paradigma aqui? Nós vamos discutir sobre isso depois mais. O ser humano não é feito por Deus, ele não é criado por Deus. O ser humano, ele é um processo da evolução cega, irracional, que pelo acaso chegou a ser o que é. Então, é o evolucionismo, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a ideia do macaco, né? Nós viemos do macaco, nós somos uma evolução do macaco, tá? Então, nós vamos lançar crítica a isso, viu? Não nesse momento desse curso, vamos ter que avançar um pouco mais, mas nós vamos voltar nisso, mas guarda isso que é importante. Então, voltando à psicologia behaviorista comportamentalista. O Skinner, junto com o Watson, primeiro vem o Watson, depois o Skinner trabalha melhor essa teoria toda comportamentalista, né? O Watson está ali no behaviorismo radical, o Skinner vai para o behaviorismo, mas então a consideração aqui é o seguinte: a definição de ser humano aqui no comportamentalismo, né? Nós somos esse animal que evoluiu do macaco e nós somos condicionáveis e educáveis. Vamos estudar o comportamento humano porque assim a gente pode entender então como ter uma vida melhor. Então é uma questão de comportamento, beleza? Então é uma psicologia muito comportamental, né? Muito essa parte das suas ações e como vamos condicionar. Então, por exemplo, o seu sofrimento é por algum desvio comportamental, porque o seu comportamento tem que estar adequado aos ambientes, né? Então, como nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, os ambientes pedem de nós o comportamento adequado. O sofrimento, para essa perspectiva, é quando tem um desarranjo entre o que eu estou condicionado a responder e meu meio ambiente, beleza? Então, por exemplo, né? Você aí talvez que é mãe, que percebe a criançada do seu lado, a problemática da escola atual, tem um princípio comportamentalista no meio que é o seguinte: essa criança que fica inadequada na escola, ela tem uma agressividade, ela tem uma energia, ela não aceita o que os professores falam, e aí já vão querer pôr diagnóstico na criança, né? Tem algo de errado com ela. O que está por trás de um pouco desse pensamento? Onde está de errado, né? A criança tem que estar condicionada ao ambiente da escola. Vamos descobrir estratégias de condicionamento para a criança suportar ficar de forma adequada na escola, tá bom? Então, terceira definição aqui de ser humano: ele é o seu comportamento. Ele é condicionável, ele é um produto da evolução dos macacos e é condicionável, beleza? É o foco no comportamento. Um pouquinho mais à frente, e aí então a gente tem como história da psicologia, né, a psicanálise e o behaviorismo como duas escolas de psicologia concorrentes, né? A psicanálise mais europeia, que vem de Freud, comportamentalismo mais americano, que vem aí de Skinner e Watson, e por último nós temos o humanismo existencial. E aí é uma corrente psicológica mais filosófica que vai definir o ser humano como o ser humano
é um ser de liberdade, um ser de subjetividade. Então, essa corrente, numa insatisfação com o determinismo psicanalítico e determinismo comportamental, o que é o determinismo, né? Para a psicanálise, nós estamos determinados pela estrutura do inconsciente que nós vivemos. Então, nosso desenvolvimento infantil vai condicionar uma personalidade, vai condicionar os seus impulsos, vai condicionar seus mecanismos, e nós estamos condicionados para essa estrutura do inconsciente. Então, cai num certo determinismo psíquico do inconsciente. Por outro lado, a psicologia comportamental, ela também é determinista porque é sempre os meus condicionamentos e meio ambiente. Então eu não tenho muita escolha, a não sei me adequar, né? E ao mesmo tempo, se eu não me adequo, é uma questão comportamental, então não tem muita liberdade nessa ideia de pensar. Vêm os humanistas existenciais, e aqui dois nomes muito importantes que você deve ter ouvido falar, o Abraham Maslow e também o Carl Rogers. O que eles vão falar? O ser humano tem uma potência de atualização. O que nós precisamos fazer é encontrar esse ponto de liberdade humana. Nós precisamos respeitar a liberdade humana e essa liberdade ela se potencializa em coisas boas. Só que aqui é um problema, e depois vocês vão entender o porquê. Eu vou amarrar tudo isso, né? Só estou te dando ponto de partida histórico. É um problema que a gente cai no subjetivismo, tá? Então, nessa perspectiva, ela é interessante, ela é importante, porque ela vem trazer à tona discussões antideterministas. E não, peraí, psicanálise, comportamentalismo, vocês estão reduzindo o ser humano no que ele é na sua essência. A sua essência é livre, tem livre-arbítrio, tem subjetividade, tem os seus desejos próprios, os seus interesses próprios, temos que respeitar isso, temos que dar vazão para isso. O problema dessa perspectiva também é que ela cai num subjetivismo. Então, não tem nada lá fora na realidade que possa dar um parâmetro geral da nossa existência. Então, o ser humano, aqui nessa definição, cada um tem que achar o seu projeto existencial, cada um tem que dar conta de se encontrar no mundo, pelas suas próprias forças, suas próprias competências. Então, a gente cai no subjetivismo, tá? Depois vocês vão entender um pouco mais quando eu for para a filosofia e vou falar o que é a realidade, né, buscando essa definição, aí vocês vão perceber por que esse subjetivismo é um problema que também é o mal-estar do nosso tempo hoje, tá? Então, hoje as pessoas pensam muito de forma individualizadas, né? O que importa são os meus interesses, as minhas crenças, então, né, a minha vida, minhas regras. Isso aqui é complicado, viu? E nós vamos avançar por isso. Então, para fechar esse raciocínio inicial, que eu sei que demorou um pouco, espero que você tenha acompanhado um pouco, quando você está buscando um psicoterapeuta, um psicólogo, e você vai buscar abordagem, é sobre a definição de ser humano. Para a psicanálise, o ser humano é o sujeito do inconsciente recalcado e reprimido com seus desejos polimorfos e perversos, beleza? Para o comportamentalismo. E aqui faltou uma outra corrente que eu vou falar, que é o cognitivismo, né? Para o comportamentalismo, o ser humano é o seu comportamento associado ao seu ambiente. É um ser de condicionamento, tá? Então, olha a redução aqui grosseira, né? Grosseira aos comportamentos. E em terceira via, que é o humanismo existencial, o ser humano é um ser de liberdade, livre-arbítrio, onde ele tem que fazer suas escolhas e tem que se entender frente ao mundo, beleza? Uma quarta vertente que está associada ao comportamentalismo, né, que é o cognitivismo comportamental. Então, a TCC, o que hoje é falado nas faculdades como a abordagem mais científica, ela pega essa base comportamental, mas também fala assim, o ser humano é comportamento mais cognição. Então, nós temos a cognição que representa a realidade à nossa volta. Então, para essa perspectiva, a definição de ser humano é essa definição de comportamento, esse ser que evoluiu do macaco, só que é um ser que tem abstração, que tem raciocínio, que tem imagens mentais. Então, para TCC, o nosso sofrimento ele acontece quando existe um equívoco na representação da realidade. Então, quando a gente generaliza as coisas de forma equivocada, então acontece alguma coisa com você ruim, você pega aquilo e começa a perceber a realidade daquela maneira. Seria o trauma, né? E aí um mecanismo de generalização cognitiva. Essa experiência foi ruim nessa situação, eu generalizo que todas as outras serão ruins. E aí, numa terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta te ajuda a perceber que assim, não, essa generalização é equivocada, não é por aí. Olha como naquela situação foi, mas olha como agora se manifesta de outra maneira. Então, o ser humano é o comportamento associado à sua cognição, à sua representação da realidade. Beleza? Então aqui a gente fecha essa etapa
ufa, né? Foi bastante coisa. Passa um pouquinho da história da psicologia, mas é muito importante você entender isso pelo seguinte. Agora eu vou fazer um regresso histórico no conhecimento humano para a gente entender que assim a psicologia ela não surge só na mão do Wundt no século XIX na Alemanha ou com Freud com a psicanálise. Não. A discussão sobre o que é o ser humano, quais são suas características, atributos, é muito anterior, muito anterior. E aí, aonde nós vamos recuar, né? Em Sócrates, Platão e Aristóteles, mas sobretudo em Aristóteles. O Aristóteles foi quem melhor definiu a psicologia humana e a definição de ser humano vai ser aristotélica nesse curso. Então, aqui tem uma consideração para você aí, que é uma outra provocação. Como você valoriza e atribui o nosso conhecimento no sentido do tempo histórico dele. Então, por exemplo, a gente percebe nas ciências, na tecnologia, que de 100 anos, 200 anos para cá, muita coisa evoluiu, né? Então, a técnica humana evoluiu muito. Hoje, a nossa ciência, a capacidade da medicina, da neurociência, das tecnologias de alcançar uma realidade muito mais com melhor definição, com melhor alcance, né? Evoluiu muito. Só que será que o conhecimento sobre o que é o ser humano evoluiu tanto também na mesma medida? E será que hoje nós definimos melhor o que é o ser humano do que no passado? Então, o que eu estou te provocando em qual sentido? Você crê que o conhecimento ele se desenvolve de forma progressiva, ou seja, do passado até hoje nós só melhoramos, porque está passando o tempo, então nós vamos conhecendo mais coisas, vamos melhorando o conhecimento, ou nessa tentativa de melhoramento tem os seus desvios que pode levar para lugares piores. Então, a minha hipótese, a minha sustentação aqui nessa discussão toda para você é que definir o que é o ser humano, a psicologia propriamente dita, ela avançou em sentido técnico, científico, mas em sentido conceitual para definir dar conta do que é o complexo humano, ela se perdeu. E por isso nós temos tantas definições. Então, olha só, né? Por que tantas abordagens, tantas ideias do que é o ser humano, se o ser humano é uma coisa única, né? Então, o ser humano é uma coisa, assim, é um ser da natureza que habita o mundo, independente se ele está aqui, se ele está na Europa, se ele está no Japão, independente do seu tempo histórico, o ser humano foi o mesmo. A sua cultura mudou, mas o ser humano foi o mesmo. Os dilemas da humanidade se mantêm intactos. Então, por exemplo, o problema da pobreza, o problema da guerra, o problema das disputas políticas, o problema de território, a problemática amorosa, sexual, tudo isso se mantém. Então, desde que nós temos a escrita e as histórias sobre a humanidade são mantidas, né, são armazenadas, os dilemas humanos permanecem os mesmos. A sociedade, a cultura mudou muito, mas o dilema humano mudou, permanece o mesmo. Então, por que a dificuldade de definição do que é o ser humano? Tá? E aqui nós vamos recuar, então. Se essas definições elas são insatisfatórias, elas dizem de uma perspectiva, mas não conseguem alcançar o todo, o que eu quero propor para você aqui, mas que vai ter valor prático para a sua vida, é a gente recuar numa boa definição que está lá em Aristóteles. Tá? Então, Aristóteles ele define o ser humano como o animal racional. E por que isso é importante? Olha que interessante. O Aristóteles, como bom filósofo que ele foi, como bom cientista que ele foi, ele olha para a realidade e começa a questionar. O que tem de quais são as diferenças entre os seres que vão definir cada uma das coisas? Então, por exemplo, por que, que um gato é diferente de um cachorro? Por que, que um ser humano é diferente de um chimpanzé? Essa diferença é muito importante. Então ele fala o que mais aparece como característica definidora do ser humano ele é animal, então essa parte do mamífero, né? Nós temos uma parte animal dentro de nós, de reprodução, de viver em comunidade, nós temos muitos atributos dos mamíferos, né? Que aqui os evolucionistas vão falar, né? Nós viemos do macaco por causa disso, o nosso atributo animal, ele é real, ele existe, ele está aqui, né? Nossa biologia, ela tem componentes do animal, só que algo que diferencia muito o ser humano é a sua racionalidade. E não uma racionalidade apenas como a gente aprende hoje, né? Que também tem outro problema aqui, histórico, filosófico,
que é só de cálculo matemático, de ser muito racionalista, de não, só o que eu posso ver é real e tudo mais. Não, não, não. Não é esse tipo de racionalidade, não. O animal racional é o animal que produz cultura, é o animal que fala, é o animal que contribui, é o animal que compartilha, é o animal que pensa na imortalidade da alma, é o animal que pensa no seu próximo, é o animal que pensa sobre Deus, sobre a morte, sobre religião, sobre filosofia, sobre arte. Então a racionalidade é isso. É esse atributo intelectivo que faz com que nós sejamos o que somos. Nós só produzimos cultura, estamos aqui hoje com tudo que nós temos, porque é o animal racional. É essa racionalidade que gerou toda essa complexidade que a gente vê, tá? Por que essa definição é importante? Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, dado esse histórico todo, eu quero trazer um pouco como que Aristóteles define o que é a realidade para inserir o ser humano nessa realidade. Então, aqui que é importante uma questão. Nós não estamos deslocados, desprendidos, fora da realidade. Nós fazemos parte da realidade e a realidade pode ser observada de forma hierárquica. Então, dependendo dessa hierarquia, de como nós percebemos essa hierarquia, nós somos definidos no meio dessa realidade. Tá? Então, isso é muito importante, mas muito importante. Eu sei que está muito teórico, abstrato isso aqui, mas é só por esse caminho que você vai entender o que eu quero dizer para você, no sentido assim, que foi o início do curso, né? Você buscou esse curso porque você está em sofrimento. Você está ansioso, você está deprimido, você está perdido. Então, falando disso tudo para conseguir te dar algumas reflexões do porquê isso está acontecendo com você. E uma delas é, se a gente não consegue definir bem o que nós somos, nós ficamos perdidos na nossa própria natureza. Então, estou falando para você. Talvez, eu diria que com muita segurança, a melhor definição sobre o que é o ser humano foi dada por Aristóteles e melhorada por Santo Tomás de Aquino. Então, Aristóteles é um grego que era pagão, então não tinha ideia de Deus uno. Santo Tomás de Aquino já está no século XIII, avançou bastante, mas ele retoma toda a obra aristotélica e coloca a revelação cristã em cima. Então, a melhor definição de ser humano até hoje está em Aristóteles, que é o animal racional, e foi aperfeiçoada por Santo Tomás de Aquino, que fala é o animal racional e que tem atributos espirituais. Então, esse intelecto é um atributo espiritual e nós vamos investigar mais isso nas próximas aulas, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Foi bem técnica, foi bem teórica, mas na próxima nós já vamos começar a trazer mais para você aí entender por que essa definição de o animal racional é tão importante para você se entender, tá certo? Um forte abraço.